Como fazer uma pesquisa de mercado se utilizando o Google? Antes da gente começar, eu só gostaria de deixar claro que aqui o meu intuito não é trazer uma pesquisa de fins acadêmicos, portanto não há rigor científico nisso. Meu interesse é utilizarmos do Google para estarmos entendendo a intenção dos nossos possíveis compradores, porque uma palavra-chave, uma pesquisa, ela nada mais é do que uma confissão dos nossos possíveis clientes. Ou seja, são eles confessando para o Google que possuem interesse sobre determinado assunto, sobre determinado serviço, sobre determinado produto. Então, nosso foco aqui é uma pesquisa descritiva, na qual a gente vai se utilizar do Google para entender qual é a intenção desses usuários. Quantas pessoas teriam interesse sobre determinado produto? Quantas pessoas teriam interesse sobre determinado serviço? E para isso, a gente vai estar utilizando primeiro do próprio Google, depois do Google Ads, que é a ferramenta de anúncios do Google, e também do Google Trends. Então, se é de seu interesse saber disso, te convido também para que se inscreva no canal e acompanhe o vídeo a seguir. Quando a gente está falando de pesquisa de mercado no Google, a primeira fonte nossa é o próprio mecanismo de pesquisa. Quando a gente está falando de pesquisa de mercado no Google, nossa primeira fonte é o próprio mecanismo de pesquisa. Ele nos dá pesquisas relacionadas aos produtos quais estamos interessados em vender, interessados em oferecer. Por exemplo, a gente coloca aqui óculos de sol e ele nos dirá pesquisas relacionadas do usuário, ou seja, o que eles pesquisam que tem relevância dentro desse assunto. Aqui embaixo, por exemplo, óculos de sol Oakley, óculos de sol Chili Beans, óculos de sol Redondo, óculos de sol Mercado Livre. Aqui a gente já tem um canal no qual as pessoas estão procurando isso, ou seja, o Mercado Livre, duas marcas de óculos, quais as pessoas estão procurando, ou seja, Chili Beans e Oakley, e também tem um modelo de óculos que as pessoas estão procurando, o óculos redondo. Se a gente clica aqui, a gente consegue ver pesquisas relacionadas com esse termo mais específico. Então aqui a gente já tem óculos de sol redondo da Ray-Ban, óculos de sol redondo retrô e óculos de sol redondo espelhado, por exemplo. Então, quando a gente vai aprofundando nisso, a gente consegue ver o que nossos consumidores estão procurando, porque é nada mais fácil de oferecer do que produtos que já estão sendo buscados, que já estão sendo almejados, assim, desejados. Então, essa é a nossa primeira forma de estar fazendo uma pesquisa de mercado utilizando o Google. A segunda forma é utilizando o Google Trends, que a gente verá a seguir. O Google Trends ele tem uma peculiaridade que ele não nos traz números absolutos. Para isso é melhor a gente estar utilizando o Google Ads, por exemplo, que nos traz parâmetros melhores de comparação. Mas ele nos traz algumas informações que são interessantes, que a gente vai estar vendo a seguir, que poucas pessoas se utilizam e que poucas pessoas, na verdade, sabem de estar se utilizando disso. Então a gente coloca aqui, por exemplo, óculos de sol. E aqui temos a pesquisa de óculos de sol ao longo dos últimos 12 meses, ou seja, a gente consegue ver onde teve mais pesquisas disso. A gente pode ver que aqui teve o Tocantins, então talvez seja uma surpresa para você, como foi para mim. E a gente consegue ver consultas relacionadas em ascensão. Mas isso aqui não é o principal, porque a gente tem que ver isso de forma mais relevante. Por exemplo, a gente coloca aqui nos últimos 30 dias. Agora, as pesquisas em ascensão são mais condizentes, porque são pesquisas em ascensão relacionadas com aquilo que a gente quer ofertar nos últimos 30 dias. Então é algo bem atual e poucas pessoas se utilizam disso. Aqui, por exemplo, já muda. Rondônia teve uma pesquisa maior nesses últimos 30 dias e a gente consegue ver pesquisas relacionadas, tipo o óculos de sol Ray-Ban teve 40% de volume de pesquisa a mais do que no mês anterior. Então a gente consegue ver isso para vários períodos de tempo. Assim. Por exemplo, 7 dias. O que teve mais pesquisa, teve mais variação de busca nesses últimos 7 dias? A gente pode ver aqui que como tirar risco de óculos de sol foi algo que teve um aumento muito grande de busca, então talvez seja um conteúdo que você pode estar produzindo. Óculos de sol Sabrina Sato, talvez seja um modelo de óculos novo. Sunglass Hut, uma loja. Óticas Diniz, outra loja. E aí a gente consegue ver pesquisas que estão se destacando nessa última semana. E a gente consegue tentar entender por que disso. Talvez seja um modelo novo, talvez seja algo que a gente não está verificando, um concorrente que está fazendo uma ação. Então isso é muito legal da gente estar vendo. Aqui, por exemplo, a gente pode ainda ver isso em nível de estado. Por exemplo, a gente vai aqui na Rondônia, aliás, Espírito Santo, e ver se tem alguma diferença aqui. Então a gente consegue ver que no Espírito Santo
As consultas relacionadas não tem nada demais assim. São óculos de sol feminino, óculos de sol masculino, óculos de sol. Então, pesquisas bem genéricas. Mas aí a gente consegue estar vendo a nível mais detalhado quando a gente vai se aprofundando nisso. E somando essas informações com as informações que a gente pegou no nosso primeiro canal. No nosso terceiro canal, nossa terceira fonte para pesquisa de mercado no Google é o próprio Google Ads que a gente verá a seguir. Sobre o Google Ads é interessante ressaltar que ele te dá um nível de detalhamento se você for um usuário que não gastou nele, ele te dá outro nível de detalhamento muito maior se você for um usuário que gastou nele. Mas o que a gente quer ver aqui? A gente quer ver pesquisas relacionadas. Então a gente vai clicar em ferramentas e configurações, planejador de palavras-chave. E aqui a gente vai descobrir novas palavras-chave. E aqui o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar escolhendo um local. Até em nível de cidade, por exemplo, São Paulo, capital. Então a gente salva aqui, caso a gente esteja vendendo em São Paulo, e põe óculos de sol. E aí a gente consegue ver quais que foram as pesquisas que tiveram mais relevância aqui. Por exemplo, posso pôr média mensal. Então as pesquisas que tiveram mais relevância foram óculos, o Ray-Ban masculino, óculos Oakley, Ray-Ban, Prada, aviador, um modelo, óculos de sol Ray-Ban. Aqui tem diversas coisas, você pode pôr para mostrar 100 linhas, por exemplo. E aí você vai vendo modelos, possíveis mercados dentro da região na qual você está atuando ou nível Brasil. E aí você simplesmente faz esse download e analisa isso no gráfico. Agora, se a gente estiver utilizando de uma conta paga, como eu vou mostrar a seguir, as informações são outras. Aqui é a mesma pesquisa para uma conta que tem gastos dentro do Google Ads. Então a gente tem um nível de detalhamento muito maior até do que o Google Trends, por exemplo. A gente consegue ver o nível de pesquisa por mês, nível de pesquisa mais exato, assim, dentro da região que a gente está analisando. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que o que teve mais pesquisa foi o óculos de sol, seguido de óculos Ray-Ban, isso aqui para São Paulo capital. Então teve um pico aqui em dezembro, verão, e esse pico se repete em quase todas as pesquisas. E a gente consegue ver modelos que estão se destacando, como por exemplo esse hexagonal, que tinha antes um nível de pesquisa de 1.600, hoje, um período depois, tem um dobro de pesquisa. Então a gente vai analisando e fazendo uma pesquisa de mercado coerente com os nossos consumidores, ou seja, a gente quer ofertar o que eles buscam. E com o Google a gente consegue saber exatamente o que eles buscam, a gente consegue pegar essa confissão, essa vontade de compra dos nossos consumidores. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha curtido. E se curtiu, deixe seu curtir e se inscreva no canal para os próximos vídeos. Um abraço.